rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Room Traders. No vídeo de hoje, a gente vai estar dando início a uma sequência onde eu vou estar compartilhando com vocês tudo que eu conheço, tudo que eu utilizo da teoria de Elliott. Ou seja, eu vou estar compartilhando com vocês desde o básico ao avançado sobre essa teoria que hoje em dia está tão, falada, está tão hypada, está tão utilizada, onde que previu praticamente 100% todos os últimos movimentos do mercado cripto de forma com muita maestria. Vamos lá, tropa, vamos fazer uma leve introdução à teoria aqui para que vocês, consigam se achar aqui na melhor forma. Então não esqueçam, deixa aquele likezão, se puder deixar aquele comentário, se puder compartilhar esse conteúdo aqui em grupos que você esteja, vai ajudar muito. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é quem criou essa teoria, Vamos pegar aqui, ó. Caramba, calma aí que eu me atrapalhei aqui no excesso de abas. Vamos lá, tropa. Quem criou a teoria? Nelson Elliott, mais conhecido como, vulgo Ralph Nelson Elliott. Qual foi o intuito do Ralph Nelson Elliott trazer todo esse conhecimento, criar toda essa teoria? O intuito dele era justamente tentar descrever o ritmo natural da psicologia das massas dentro do mercado, dentro de cada ativo, tá? Que acaba se manifestando em uma espécie, de ondas. Como assim, Wagner? Não entendi. Por exemplo, tropa, o intuito da criação, o intuito de Ralph Nelson Elliott ter criado a teoria, a sua respectiva teoria, é justamente entender a psicologia por trás de cada zig, por trás de cada zag, beleza? Ou seja, por cada zig vai estar compondo, tá compondo uma onda. E aí, o intuito da teoria é justamente isso, entender quais são, qual é a psicologia por trás disso. E uma coisa muito interessante, vou até dar um zoom aqui no meu rosto para poder falar sobre esse interessante. E uma coisa muito interessante é o seguinte, o Ralph Nelson Elliott, para mim, ele não era somente um criador não foi somente um criador de teoria, não foi somente mais um especulador do mercado. Não, para mim, Wagner Room, ele foi um super matemático. Porque ele conseguiu, galera, fazer uma coisa que, cara, se você parar para refletir, é muito insana. Ele conseguiu, através da razão áurea, através da sua teoria, estudar o comportamento humano, que é refletido através do preço. E isso, cara, quando vocês tiverem muito conhecimento sobre a teoria, parem para pensar, parem para refletir o quanto que esse cara estava à frente do seu tempo. É muito insano, tá bom? E o que a gente tem que entender aqui da teoria dele é que, assim, a essência da teoria é justamente as suas ondas, que no caso seriam as ondas de Elliott. Que a gente acaba tendo a alternância entre movimentos de impulso e movimentos corretivos, beleza? Então a gente sempre vai ter um movimento de impulso e um movimento corretivo, onde a forma básica da teoria ela é definida em 5 ondas que vão estar compondo o movimento de impulso, ou seja, impulso, correção, impulso, meu rosto está no meio da ilustração, já tiro. Impulso, correção, impulso. Ou seja, ao finalizar esse ciclo, a gente vai ter finalizado um ciclo propulsor, certo? Então, a gente tem a sua forma básica, 5 ondas, que vão estar compondo um movimento de impulso, e a forma básica de um movimento corretivo vai ser composto de 3 ondas, A, B e C. Que a gente chama isso aqui mais ou menos assim, ó, tropa. Movimentos de impulso a gente chama de ondas numéricas, A galera chamava ali na época de Elliott, há muitos anos atrás, de ondas cardeais. Hoje a gente chama de ondas por número, chama cada uma onda dessa aqui pelo número dela. E as ondas corretivas, hoje em dia a gente chama elas de ondas por letras, tá bom? Ou seja, pegando a forma básica dessas ondas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, que está compondo o que, tropa? Já escrevo aqui para vocês. Que vai estar compondo o que?
uma onda de impulso e esse A, B e C vai estar compondo o quê? Um movimento corretivo. Ou seja, a gente teve aqui um impulso. Vamos ilustrar isso aqui para ficar da forma mais didática possível, que eu quero vocês se tornando especialistas em tudo que eu compartilho com vocês. A gente teve um impulso onde, após esse impulso, né, que foi constituído por 5 ondas, sendo delas 3 de impulso, ó, 1, 2, 3, que ao finalizar esse ciclo nós tivemos o quê? A interrupção dele pelo movimento corretivo, que é composto por quem? 3 ondas corretivas. Beleza? Que seria a nossa onda A, B e C. Nossas ondas por letras. Nossa onda A, B e C. Então, essa é a forma básica da teoria. Beleza? Então, o que vocês têm que entender aqui para ficar de forma mais didático, da forma mais proveitosa possível? Elliott conseguiu, através da sua leitura, através da sua experiência e tudo mais, com o preço, né, com os gráficos, ele conseguiu ter a percepção de que o mercado é fractal. Ou seja, o que é fractal? Fractal é uma estrutura geométrica complexa, onde as suas propriedades em geral, né, acaba se repetindo em qualquer nível de escala. Ou seja, quando a gente fala, né, que a forma básica da teoria é acompanhada por um movimento de impulso e um movimento corretivo, onde todo movimento de impulso vai ser composto por 5 ondas, ou seja, nessa nossa ilustração aqui, ó, olha como é que ficaria isso aqui, indo de uma forma, trabalhando o conceito de fractal, né? Entendendo que uma estrutura fractal é uma estrutura geométrica complexa, onde ela tende a se repetir em vários níveis de escala, né? Dentro dela e também de forma expansiva, ou seja, dentro dessa nossa primeira onda de impulso é composta assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, essa nossa onda 2, ela vai ser composta como? A, B e C. E assim sucessivamente, tá bom? Então dentro, deixa eu só ver como é que tá meu rosto aqui, ó. Então dentro, olha aqui, ó. Então dentro desse pequeno subfractal aqui, a gente vai ter a continuação disso, a continuidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E assim infinitamente. Por quê? Porque o mercado é fractal, tropa, né? E o Ralph Nelson Elliott, ele além de ter identificado isso, ele conseguiu aplicar com maestria esse conceito da razão áurea, né? Mas, inclusive, né, quem assistiu o último vídeo que eu postei aqui no canal, se eu não me engano, o tema tá até conhecendo a Fibonacci, o que é Fibonacci, uma coisa assim, né? Pesquisa aqui no canal, que é um dos vídeos mais recentes, que eu postei ontem, inclusive. Vocês vão entender perfeitamente o que é a razão áurea e por que ela se adapta tão bem ao mercado e por que ela casou tão perfeitamente com a teoria de Elliott. Elliott, porra, foi genial demais ao pegar a ferramenta de Fibonacci e casar com a teoria dele para validar alvos, projeções, movimentos e afins, regras e afins. Agora que a gente já tem um conhecimento do formato básico da teoria, agora a gente vai para uma parte que é muito interessante, tá bom? Que são as regras basilares, tá bom? As 3 regras basilares sobre a teoria. Vamos lá. Primeira regra, galera. Primeira regra. Onda número 1, onda número 2. A primeira regra, deixa eu só ver se meu rosto não tá atrapalhando aqui. Vou botar isso aqui na outra tela aqui, que aí fica melhor. Onda número 1, onda número 2, tropa. Vamos botar aqui, ó. 1, 2. Primeira regra basilar da teoria de Elliott, ela nos diz o quê? Que a onda número 2, ela não pode superar o fundo ou o topo da nossa querida onda número 1. Tá bom? Deixa eu só pegar um emoji aqui para ficar bem didático isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá bom? Então a primeira regra basilar da teoria de Elliott, ela diz o seguinte: a onda número 2 não pode de forma alguma superar o fundo ou o topo, caso seja um movimento contrário,
da nossa onda número 1. Beleza? Então anotem isso. Segunda regra da teoria, ela diz que a onda número 3, essa regra aqui, ela não tem variação, assim como essa primeira aqui da onda número 1 e 2, onde ela diz o seguinte: a onda número 3 não pode ser a menor das ondas. Tá bom? Segunda regra basilar da teoria diz que a nossa onda número 3 não pode ser a menor das ondas. E essa regra aqui, ela não tem exceção, assim como a nossa primeira regra aqui, ó, assim como essa nossa regra da onda 1 e 2, tá bom? Regras que não possuem exceção. Beleza? Agora, nosso terceiro insight, né, nossa terceira regra basilar da teoria de Elliott é sobre a onda 4. Ó, onda 1, 2, 3, onde a onda 4 não pode invadir o território da onda número... Vou copiar esse aqui que já está com emoji, né? Onde a terceira regra basilar da teoria de Elliott diz que nós não podemos ter a onda 4 invadindo o território da onda 1. Porém, essa regra basilar aqui da teoria, ela é a única que pode sim sofrer alteração. Existem as exceções sobre essa regra aqui. Quais são elas? Movimentos triangulares, ou seja, simétrico, apesar que o subfractal do simétrico não se move dessa forma, né? Se move em ABC, 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 ABC. Mas vamos lá. End diagonal. Tá bom? End diagonal, por quê? Porque uma end diagonal se movimenta em ABC também. Ou seja, 3, 3. Como é que eu desligo no lock? 3, 3, 3, 3. Tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Dentro de movimentos triangulares, a gente pode ter sim a onda 4 invadindo o território da onda 1. Tá bom? É uma das exceções. Outra exceção é a questão da violação. Como, por exemplo, vamos supor que a gente teve aqui, ó, o topo da onda 1. Né? O topo da onda 1. Deixa eu desenhar aqui em cima, que aí eu tenho espaço. Ó. A gente teve o topo da onda 1. Automaticamente a gente trabalha com esse insight que a onda 4 não pode invadir o território da onda 1. Porém, e se o preço fizesse aqui, ó, onda 3, e quando retornar aqui para fazer a nossa onda 4, ele pare, né? Venha um único candle. Deixa eu botar isso aqui mais chamativo, ó. Venha um único candle e faz uma violação. Pô, meu Deus do céu. Pronto, ó. Venha um candle e faça essa violação. Vou invalidar a contagem? Não necessariamente. O que eu recomendo para os meus alunos? Cara, você pode fazer como a maioria faz, que é ir lá no gráfico de fechamento e confirmar aquela informação. Só que eu não recomendo fazer esse tipo de insight de forma cega. O que eu recomendo para os meus alunos? Vá no gráfico de fechamento e refaça essa contagem dentro do gráfico de fechamento. Se essa violação de fato não constar no seu gráfico de fechamento, ok. Vai, o que é o gráfico de fechamento? É o gráfico de linhas, tropa. É o gráfico de linha. Ele representa somente abertura e fechamento. Não tem máximo e mínimo não. Tá bom? Então, no gráfico de fechamento, refaça todo o seu estudo desde o início para você ter certeza que isso aqui não invadiu o território da onda 1. Porque um erro que eu vejo muito a galera praticando é o seguinte: realiza a contagem toda no gráfico de velas, aí acontece uma situação dessa, aí o cara vai lá no gráfico de fechamento sem fazer nenhum tipo de alteração no gráfico, no estudo que ele fez no gráfico de velas e, não, no gráfico de fechamento não invadiu. Isso não existe. É você pegar uma informação Y e querer validar X. Não procede. Não procede, tá bom? Tem que ser no mesmo gráfico. A validação tem que acontecer no mesmo gráfico, tá bom? Então é isso. Para a gente começar com nossa chave de ouro aqui sobre a teoria, trouxe para vocês as regras basilares e que
são essenciais para os demais conteúdos que eu vou estar trazendo ao longo agora dos dias sobre a teoria. E é isso, tropa. Espero que vocês tenham curtido. Iniciando com chave de ouro nosso ano, trazendo tudo de forma bem detalhada para vocês, da forma mais didática possível, que eu quero que vocês fiquem tão bons quanto muitos aí que são bons. Beleza? Tamo junto e até a próxima.